The Chinese community in Mozambique on Wednesday donated a batch of relief supplies to people affected by floods following days of heavy rainfall in the southern region of the country. The donation was done through the country's Institute for Disaster Risk Management and Reduction. The goods include 50 tons of cereals, 6,200 liters of cooking oil, clothing, and blankets. 莫桑最近这个雨非常大，好多年来可能是最大的一次，好多人工人都是睡在马路上了，房子都被淹掉了。然后我们听到这样的消息之后呢，我们就第一时间就组织我们的中方员工，还有我们这个商会，我们的商会成员，召集这个募捐，希望这次能这个帮助他们度过这个难关，给他们一点点帮助。Cesar Tempe, the national director of the Division of Prevention and Mitigation of INGD, thanked the Chinese community for its support. Temos muita gente que está precisar de apoio. Acho que esta doação, portanto, vai nos ajudar a suprir, de certa maneira, aquilo que são as principais necessidades que nós temos no sentido de apoiar as populações que estão a precisar neste momento. The official said around 150,000 people had been affected by floods and 29 accommodation centers were created, adding that the relief supplies will reach those in need. Estes produtos que estamos a receber da comunidade chinesa, portanto, vamos fazer um plano de distribuição, porque, como devem saber, temos pessoas que estão em centros de acomodação em várias províncias. Então, estes produtos, vamos fazer um plano para alocar, portanto, nestes centros de acomodação que estão nas províncias que nós alocamos.